Meus amigos, como vão? Tudo bem? Espero que todos estejam acompanhando aí a nossa playlist e espero que estejam gostando das nossas aulas. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre uma especificidade relacionada ao prazo da contestação, tudo bem? Eu preferi fazer esse comentário num segundo vídeo para que o vídeo anterior não ficasse muito longo, tudo bem? Então, nesse vídeo, nós vamos analisar como que se dá a contagem do prazo da contestação quando houver, no processo, litisconsórcio passivo. Não saia daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos, então, conforme eu disse agora na entrada do vídeo, nós vamos tratar sobre os casos envolvendo litisconsórcio passivo. Você sabe, né? Nós inclusive aqui no canal temos uma playlist só falando sobre litisconsórcio, que o litisconsórcio é o fenômeno processual caracterizado pela pluralidade de partes em um ou em ambos os polos da demanda. Se nós temos um litisconsórcio passivo, que é o que nos interessa, então significa que eu tenho uma pluralidade de réus dentro do mesmo processo, dentro da mesma ação. E aí eu pergunto para você, quando eu tenho mais de um réu, né, a regra evidente é que cada um apresente a sua contestação, tudo bem? E aí eu pergunto, como que se dá a contagem dos prazos dessas contestações? Então imagine um processo com 3 réus, por exemplo. Te pergunto, como que vai se dar o prazo para cada um contestar? Veja, cada um vai ter os 15 dias, mas como que essa contagem vai ser feita? Veja, nesse ponto, o CPC 2015 preservou uma regra que já vinha lá no CPC de 73, que é a regra da unicidade dos prazos para os litisconsortes. Professor, que regra é essa da unicidade? É simples. A regra é que esses prazos correrão simultaneamente para todos os litisconsortes, ok? Então, a ideia é que o prazo de 15 dias corra ao mesmo tempo, simultaneamente, para todos os litisconsortes. Tudo bem? Então, na regra que nós vimos, realizada a audiência de conciliação e mediação, tudo bem? Os 15 dias da contestação são contados a partir da data da realização da audiência. Tudo bem? Então, no caso de litisconsórcio passivo, é essa a regra que nós aplicamos. Teve audiência de conciliação? Então, os 3 réus que compareceram à audiência, eles terão 15 dias cada um para contestar a partir da data da realização da audiência. Então, muito simples, né? Esse fato, né? Essa regra da unicidade. Perceba, entre aspas, a linha de largada é igual para todo mundo. Então, na regra, será a data em que ocorrer a audiência de conciliação e mediação. Tudo bem? Só que, obviamente, que se fosse algo sempre tão simples assim, eu não precisaria gastar um vídeo para conversar com você sobre isso. E o que me interessa falar é sobre aqueles casos em que a contagem dos prazos não será tão óbvia assim. E aí eu te pergunto, se a audiência de conciliação não ocorrer, como se dará a contagem? De novo, você deverá observar a razão pela qual a audiência não aconteceu. Certo? Perceba, se a audiência não aconteceu porque o direito não admite autocomposição, ou porque nós estamos em uma ação de procedimento especial
que não prevê a realização da audiência, nós continuamos aplicando a regra da unicidade. Então, os prazos vão correr simultaneamente para todos os litisconsortes. Só que tem um detalhe. Nesse caso, que a audiência não acontece, ou porque o direito não admite autocomposição, ou porque não há previsão no procedimento, nós temos que aplicar a regra do artigo 231, parágrafo 1º do CPC. Lembra do artigo 231? Ele é aquele artigo que trata das modalidades de citação. Vamos comigo para a tela que eu vou te explicar melhor essa contagem. Muito bem, galera. Então, vamos fazer primeiro a leitura do artigo 231, parágrafo 1º do CPC. Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponde à última das datas a que se referem os incisos 1 a 6 do caput. Incisos 1 a 6 do caput. Então presta atenção. Passar para uma outra tela para a gente trabalhar essa questão para ficar mais claro. Então veja bem, a audiência de conciliação e mediação, ela não aconteceu porque o direito em discussão não admite autocomposição. Tudo bem? Não admite autocomposição. Bom, nesse caso, lembram-se do vídeo passado? Nós vamos ter que utilizar a citação. Tudo bem? Se o direito não admite autocomposição, então a gente utiliza a data da citação, conforme eu expliquei no vídeo passado. O que o 231, parágrafo 1º, quer dizer, esse dispositivo que nós acabamos de ler, é o seguinte: eu devo observar qual modalidade de citação ocorreu no caso concreto. Ok? Então veja só. Vamos imaginar que a citação ela foi postal. Então vamos imaginar que a citação foi postal, foi pelo correio. A gente já sabe que o prazo começa a ser contado a partir da juntada aos autos do aviso de recebimento assinado. Tudo bem? Perceba, o vídeo que nós estamos fazendo agora, que nós estamos trabalhando agora, ele pressupõe que você tenha assistido o vídeo anterior, senão você não vai entender o que eu estou falando. Então vamos imaginar que a citação foi postal. Os 3 réus foram citados por correio. Então o réu A foi citado, o réu B e o réu C. Maravilha. O prazo da contestação, nós já sabemos que se a audiência não ocorreu porque o direito não admite autocomposição, o prazo vai ser simultâneo. Aplica-se a regra da unicidade. Então o prazo vai ser igual para todo mundo. O 231, parágrafo 1º diz: só vai começar a correr o prazo para a contestação quando o último AR for juntado aos autos. Então vamos imaginar que o AR do réu A foi juntado no dia 2, o do B no dia 3, o do C no dia 4. Tudo bem? É aqui que se inicia o prazo de 15 dias da contestação. Somente quando o último AR for juntado aos autos. Tudo bem? Ficou claro? Aplica-se, portanto, a regra da unicidade. O prazo para todo mundo vai começar a fluir a partir do nosso exemplo aqui, no dia 4. Professor, e se a citação foi por
mandado. E se a citação foi por mandado, mesma coisa. O réu A, B e C. Todo mundo citado por oficial de justiça, todo mundo citado por mandado. O mandado cumprido foi juntado dia 2, dia 3 e dia 4. Perceba, dia 4 começa a correr o prazo de 15 dias para contestação. Regra da unicidade. Tudo bem? Então perceba, cuidado, porque a presença de um litisconsórcio faz com que a ação tenha algumas particularidades. Tudo bem? Então o CPC 2015, ele optou por manter a regra que o CPC de 73 já previa, já adotava, tudo bem? Que é a regra da unicidade do prazo. Então, para os litisconsortes passivos, o prazo da contestação será simultâneo, ok? Para todos os réus, terá início o prazo ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, essa é a primeira informação. Só que cuidado, porque essa regra que eu acabei de te explicar, ela só vale se a audiência não aconteceu porque o direito não admite autocomposição, ou porque o procedimento especial não prevê a realização da audiência. Vou mudar de tela. Fica ligado, porque se a audiência não aconteceu por causa do desinteresse, das partes, eu não posso aplicar a regra da unicidade. Então aqui tem uma exceção. Se a audiência não aconteceu porque as partes manifestaram desinteresse, eu não posso aplicar a regra da unicidade. E aí, os prazos para contestar, eles correrão de maneira individual para cada litisconsorte. Tudo bem? Cada litisconsorte terá o seu prazo de 15 dias contado de maneira individual. Por quê? Porque nesse caso, o prazo da contestação começa a correr, da data em que o desinteresse foi manifestado. Data em que o desinteresse foi manifestado. Tudo bem? Os prazos, portanto, eles correrão em separado. Tranquilo? Cada réu, o prazo de contestação para cada réu será a data em que ele tiver apresentado o pedido de cancelamento da audiência, ou a data em que o desinteresse foi manifestado, tudo bem? É a data do respectivo pedido de cancelamento da audiência. Por isso que, nesse caso, existe uma separação de prazos e não a regra da unicidade. Mas, professor, por que nesse caso específico o legislador preferiu separar os prazos? A ideia do legislador até que foi boa, né? Porque é o seguinte, na prática, um réu, ele não tem como saber se o outro também manifestou o desinteresse. Então imagina o seguinte, réu A, B e C. O réu A não sabe se o B e o C manifestaram o desinteresse. Isso não dá para saber, a não ser que
todos os litisconsortes tenham o mesmo advogado. Aí tudo bem. Mas se cada um tiver um advogado diferente, eu não me comunico com o outro. Então pode ser que cada um apresente o pedido numa data, manifeste o desinteresse numa data. Então, no caso, o A manifestou o desinteresse no dia 10, o B no dia 13 e o C no dia 14. Então, estes serão os termos iniciais para cada contestação. Tudo bem? Correrão em separado. Agora, veja, lembrem-se daquilo que eu disse para vocês, né? Quando o réu, ele manifesta o desinteresse, ele apresenta aquela petição dizendo que ele não deseja participar, ele só apresenta a petição, tudo bem? Ele não precisa, nesse momento, apresentar contestação, tá? Só que o que acontece? Imagina o seguinte, olha que problema que o legislador, ele não visualizou. Por um lado, a intenção dele foi boa. Por outro, ele criou um problema. Porque imagina o seguinte, imagina no nosso exemplo que o réu A manifestou desinteresse no dia 10. O B manifestou desinteresse no dia 13. E o C foi omisso. O C foi omisso. Se um dos litisconsortes foi omisso, então a audiência tem que se realizar, mesmo os outros tendo manifestado desinteresse. Então, se eu tenho 20 réus, 19 manifestam o desinteresse e um é omisso, a audiência tem que acontecer. E aí imagina nesses casos, olha só, o A e o B manifestaram o desinteresse, tá? E o C foi omisso. A audiência vai acontecer. Muito bem. Nessa situação, nesse caso, quando a audiência é realizada, o pedido de cancelamento que os outros réus fizeram não produziu nenhum efeito. Percebeu? Não produziu nenhum efeito. Agora, se o réu já contestou quando a audiência aconteceu, olha só que coisa. Se o A e o B contestam, porque eles não sabiam que o C era omisso, eles contestam e depois a audiência acontece, perceba, a audiência aconteceu aqui. Em regra, o prazo da contestação seria daqui para frente. Só que o A e o B, eles contestaram antes da audiência, porque eles não sabiam que o C tinha sido omisso. Pergunto, a contestação apresentada antes da audiência é válida? Percebeu a enrascada que o legislador se meteu? A contestação aqui é válida? Resposta, é sim. É sim. Porque aqui nesse caso, nós aplicamos uma regra prevista lá na parte geral do Código para os atos processuais, que é uma regra prevista no artigo 218, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o ato processual, se ele for praticado antes do termo inicial do prazo, ele é válido, ele é tempestivo. Nesse caso, o termo inicial seria a audiência, né, para contestar. Só que o A e o B contestaram antes. A contestação é válida porque o ato praticado antes do início do prazo é válido, ele é tempestivo. Isso é uma regra expressamente trazida pelo CPC no artigo 218, parágrafo 4º. Regra essa que, aliás, não existia no CPC de 73 e gerava a maior confusão. Tudo bem? Então, só para a gente recapitular e fechar aqui o nosso vídeo, caso de litisconsórcio passivo. Se a audiência de conciliação ocorreu, maravilha, regra da unicidade. O prazo é simultâneo para todo mundo.
Começa a contar da data da audiência. Se a audiência não aconteceu, eu tenho que analisar o motivo pela qual ela não aconteceu. Se ela não aconteceu porque o direito não admite autocomposição ou o procedimento especial não prevê, eu aplico a regra que nós fizemos a leitura agora há pouco do artigo 231, parágrafo 1º. E aí eu tenho que verificar, no caso, qual foi a modalidade de citação que aconteceu. Postal, mandado, edital, todas as regras são aqui aplicáveis. Então eu tenho que esperar a última citação. Eu tenho que esperar o último litisconsórcio, conforme eu expliquei aqui nesse esqueminha para vocês. Beleza? Por outro lado, se a audiência não aconteceu em virtude do desinteresse das partes, o prazo da contestação é individual. A data em que o desinteresse foi manifestado será o termo inicial para que cada réu tenha o seu prazo de contestação. E aí, nós analisamos ainda esse pequeno imbróglio aqui que o legislador fez, mas que dá para corrigir em virtude da regra que nós estudamos, em virtude da regra que o ato praticado antes do termo inicial é válido. Tudo bem? Meus amigos, eu espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido aí me fazer entender. É um pouquinho assim confuso, mas se você acompanhar devagarinho a explicação, anotar aí no seu caderno, fizer um esquema, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade para entender. Tudo bem? Mas se mesmo assim você tiver dificuldade, manda a pergunta para mim que eu vou te responder com o maior prazer. Tudo bem? É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.